Dos arcos de One Piece, que normalmente as pessoas menos gostam, Thriller Bark talvez seja o mais odiado. Até mais odiado que Skypiea. O vídeo de hoje é da minha experiência ao reassistir e ler o mangá sobre Thriller Bark, que, porra, eu achei uma saga bem melhor agora do que da primeira vez que eu tinha assistido no anime. Antes de mais nada, é bem capaz que sua visão sobre Thriller Bark seja muito influenciada pelo anime de One Piece, que eu realmente acho uma merda, em todas as sagas. O anime enrola muito as cenas, adiciona um zilhão de momentos idiotas, tipo corridas de um lado pro outro, e outro ponto que pode afetar a sua visão sobre Thriller Bark é o tom da saga e a posição dela em comparação com as outras. Depois de uma saga triste com o passado da Robin, o passado do Frank, a guerra contra o governo mundial, uma saga que fica um pouco mais bem-humorada no início, com um clima de terror, pode parecer meio desconexa. Então a posição de Thriller Bark, depois de Water 7/Enies Lobby, incomparavelmente uma das sagas mais amadas de One Piece, e antes de Sabaody, também uma das sagas mais amadas de One Piece, mostram que na verdade é normal que esse arco seja considerado pior do que os outros. Não há nada de errado com esse seu pensamento. Em um dos SBS, Oda revela que ele não costumava assistir muitos filmes de zumbi e não era fã de coisas assustadoras no geral, mas mesmo assim teve que fazer para se inspirar na construção de mundo deste arco. É interessante como mesmo Oda não gostando de coisas assustadoras, ele abertamente gosta de um filme de terror um pouco mais infantil. Dos seus 3 filmes favoritos, um deles é O Estranho Mundo de Jack, e sua música favorita é This Is Halloween, uma das músicas do filme. Não é à toa que o design do Brock se parece com o de Jack, um esqueleto bem elegante, com a diferença de que Brock tem um lindíssimo Black Power, porque Oda ama Black Powers. Talvez a coisa mais terror que eu já vi em One Piece seja o filme 6, mas isso fica para um outro vídeo. A arte de Thriller Bark para mim é simplesmente lindíssima. Nesse arco tem um dos meus painéis favoritos do mangá, além de que esse uso bem mais frequente do preto nas páginas dá um tom bem mais dark pro arco. Thriller Bark, depois de pular toda a parte do humor, incluindo as piadas do Brock e a fusão que o Frank tenta fazer e a Robin detesta, é um arco extremamente sombrio, uma das temáticas mais pesadas de One Piece e um dos vilões mais subestimados da obra. Ao invés de uma conspiração política ou coisa do tipo, esse arco se trata dos Mugiwaras enfrentando uma outra tripulação pirata, a de Gecko Moria, que é a antítese do sonho de Luffy. Enquanto Luffy se esforça e se desgasta ao máximo para virar rei dos piratas, o Moria espera realizar esse objetivo sem nem se mexer, apenas deixando seus zumbis fazerem o trabalho. Mas o Moria já foi como Luffy, o mundo empurrou, e entenda mundo como sendo o Kaido, todos os seus sonhos para baixo, e após ser derrotado e ter sua tripulação morta, ele se torna um preguiçoso, que usa os outros para atingir seus objetivos com o mínimo esforço. Moria virou uma sombra, badumts, do seu antigo eu. Na verdade, basicamente todo personagem tem esse paralelo de ter uma versão obscura na tripulação do Moira. O Chopper e o Dr. Hogback, por exemplo. Um tem princípios éticos, um grande objetivo que vai salvar muitas pessoas e tem um respeito imenso pela vida humana. O outro, não. Ele abusa das vidas alheias como se elas não valessem nada. Tem também Sanji e Absalom. Os dois são tarados pra caralho, mas o Sanji coloca o bem-estar das mulheres e da sua vida acima de tudo. Ele quer pegar a Robin? Sim. Ele quer pegar a Nami? Sim. Mas antes disso ele faz pratos deliciosos para ela, toma banho todos os dias para agradar elas, faz deliciosos chás, é extremamente atencioso e etc. O outro é um tarado e usa seus poderes para forçar as mulheres a se relacionarem com ele, e com muita ênfase na parte do forçar, chegando a quase casar com a Nami contra a vontade dela. Essa parece uma ideia bem concreta nesse arco, mas a interpretação que eu mais gosto sobre o que acontece em Thriller Bark é que esse arco em si é uma metáfora para a depressão. Antes de falar sobre esse tópico, vamos voltar um pouco no tempo. Tamaki Saito é um psicólogo japonês conhecido por cunhar o termo hikikomori em 1998. Mas o que são os hikikomori? Hikikomori são pessoas isoladas socialmente por uma série de fatores, mas geralmente psicológicas. O professor Takahiro Kato tenta explicar um pouco sobre esse transtorno dizendo o seguinte: abre aspas, e as rígidas normas sociais, as altas expectativas manifestadas pelos pais e a cultura da vergonha fazem com que a sociedade japonesa seja terreno fértil para sentimentos de inadequação e o desejo de querer se esconder do mundo. Fecha aspas. Mas como é que isso se relaciona com Thriller Bark? Bom, nós temos as referências que parecem mais claras, como por exemplo Moria se isolando do mundo e criando seu exército à deriva de todos, logo após perder sua batalha contra Kaido. Ele parece ser a definição perfeita de um hikikomori. A gente não sabe se ele gosta de estar ali, mas ele tá, e ele não consegue sair, e ele parece não ter muita vontade de sair.
por falta de força, talvez. Outras interpretações são um pouco mais vagas, como a do próprio Brock. Ele não é um hikikomori literalmente, porque o Brock quer sair daquela situação, ele está inserido ali contra a sua vontade, mas simbolicamente falando, ele se torna um hikikomori por viver excluso, por conta da sua sombra ter sido roubada, e se ele aparecer para a luz solar, ele morre. Ryuma é o que impede Brock de sair dali, ele representa sua depressão, pois é ele que o amarra àquela situação ruim, e Ryuma mostra ser bem mais forte que Brock. Ryuma não pode matá-lo de verdade, e ao invés disso ele ataca exatamente como a depressão, destruindo sua identidade. Quem viu o arco sabe a história do Brock, ele fazia parte de um bando sonhador, mas todos os seus amigos acabaram morrendo e ele ficou sozinho durante muitos anos. Ele não tem um corpo de carne, só osso, ele não tem mais companheiros e a única coisa que ainda o remete à sua vida passada é seu precioso afro, que Ryuma quer a todo custo cortar. O afro é a identidade de Brock. Brock sozinho é fraco contra Ryuma, mas com a ajuda de Zoro, ou seja, com a ajuda de um amigo, ele consegue combater seus próprios demônios. A forma como Brock lida com a situação também se assemelha a uma pessoa com depressão. Ele não recusa a ajuda de fato, afinal, quando Luffy o convida para o seu bando, ele aceita, mas ao mesmo tempo, ele acha que tem que fazer tudo sozinho, como se apenas ele pudesse resolver isso, sem a interferência de ninguém. Voltando a falar um pouco sobre o Moria, ele não só parece ser a versão sombria do Luffy, mas ele também parece uma versão um pouco mais sombria do próprio Brock. Após ter toda, eu já falei isso 3 vezes hoje, né? Após ter toda a sua tripulação morta por Kaido, ele se fecha com pessoas artificiais, literalmente, que ele julga não poder perder. Ele se esquece de que o que o torna humano um humano é você por inteiro e não uma parte de si. As pessoas que perdem suas sombras para Moria não perdem algo de verdade dentro delas, porque elas não ficam mais fracas, elas não ficam mais tristes, elas não ficam doentes ou coisa do tipo. Elas apenas são simbolicamente arrastadas para a mesma depressão que Moria tem. Moria é o tipo de pessoa que, para tentar amenizar sua dor, ele arrasta outras pessoas para o fundo do poço junto com ele. Ele está mais preocupado em tentar evitar o luto novamente do que em ter amigos de verdade. Para mim, Gekko Moria é exatamente como Luffy seria se lá em Sabaody, um arco depois, o Kuma realmente tivesse matado todos os seus amigos. Ao final do arco, quando Luffy se transforma em Nightmare Luffy, nós notamos mais um detalhe impressionante. Qual é o símbolo que representa o fato do Luffy usar uma espada aqui? Que, se ele pode usar uma espada, o Zoro não é mais necessário. Mas todos sabemos que ele é. O Luffy não precisa da sombra do Zoro, ele não precisa de uma parte de sua pessoa. A sombra não é nada. A única pessoa que acha que ela representa algo de fato é Moria, que realmente imagina que tirando a sombra de alguém, ele está tirando tudo dela. No final, não é a sombra de Zoro que salva Luffy, é o Zoro verdadeiro, humano, feito de carne e osso. É ele quem pega a dor de Luffy, e é ele quem salva seu capitão. Seus amigos são importantes, por inteiro, e não só pedaços e fragmentos deles. É isso que eu acho que Thriller Bark significa. Não só as temáticas do arco me agradam muito, mas também como o Oda parece ter dado uma atenção bem grande a ele, ao ponto de inserir aqui muitos elementos aprofundados de verdade dezenas de capítulos à frente, ou até centenas de capítulos à frente. Como, por exemplo, o Vivre Card de Ace pegando fogo, já indicando que ele estava em algum tipo de perigo, coisa que no momento o Luffy não ligou por achar que não era nada grave, ou a Lola, que é a mesma personagem que notou que o Vivre Card estava pegando fogo, falando pro Luffy que a mãe dela era uma grande pirata do Novo Mundo. E lá no futuro a gente descobre que ela é simplesmente filha da Big Mom. Apenas. Ou também o cuidado do Oda em mostrar pela primeira vez Ryuma e enfatizar que ele vem de um país chamado Wano. Wano, reconhece esse nome? O arco também é recheado de cenas muito fodásticas que muita gente ama. Por exemplo, o Zoro ganhando sua nova espada, o Luffy virando Nightmare Luffy e a clássica cena do Zoro contra Kuma, que eu acho que é a minha cena favorita do mangá/anime inteiro. Ao assistir pela primeira vez, realmente, as cenas inúteis, as introduções demoradas a cada episódio e a animação estavam me fazendo achei esse arco meio bosta. Mas ao reler, eu percebi o quanto ele é mais divertido do que parece. Ele mistura tudo que torna One Piece tão foda. Uma temática importante e atual para ser retratada, uma boa luta, um cenário diferente, algo para chamar de aventura e, óbvio, a amizade. É isso. Tchau.